Olá, turma! Olá, prezados alunos aí do curso preparatório para EFON. Aqui é o professor Fernando Cores, falando direto aqui dos estúdios do Unipré. Vamos dar início aí à nossa revisão final para a nossa prova, que se aproxima, a prova da EFON e da AFA, com as nossas dicas finais, perfeito? Então preste atenção aí que agora é para você ajustar aquelas conteúdos, aquelas matérias que você precisa dar aquele ajuste final e prestar atenção que são aí mais frequentes na prova da EFON, perfeito? Então vamos dar início? Primeiro, turma, dá uma olhada aqui nesse gráfico, onde nós temos os principais temas que são abordados aí na prova da EFON, perfeito? Então olha aí, progressões, tem aí um índice de 10 questões nos últimos 5 anos. Limite, faz parte do cálculo diferencial integral, 9 questões. Polinômio, 8. Geometria espacial, 7. Trigonometria e função, 5 questões. Matrizes determinantes, 4 questões. Então essas são as questões mais frequentes, os temas mais frequentes na prova da EFON, perfeito? Então esses temas são aqueles que você tem que dar uma atenção especial. Por quê? Por exemplo, as questões de progressões e limites, geralmente elas não costumam dar muito trabalho, tá certo? É exceção você achar uma questão de limite muito trabalhosa ou uma questão que envolve progressões aritméticas ou geométricas que seja muito trabalhoso, tenha muita álgebra, você tem que fazer muita conta, um raciocínio mais elaborado. Esse tipo de questão geralmente fica para geometria analítica, às vezes geometria espacial, geometria plana, tá certo? Mas progressões e limites são questões que você consegue trabalhar bem, até porque são assuntos, né, a parte de progressões são assuntos bem fáceis de você tratar, né? São assuntos curtos, não tem muitas propriedades, detalhes que você tem que ter atenção. E os problemas, eles são bem típicos. Então esses temas aí são aqueles que vocês têm que dar mais atenção. Perfeito? Principalmente aí para esse concurso da área militar, EFON, AFA, etc. Perfeito? Então, turma, preste atenção nesses assuntos. Vamos dar uma passada rápida aí sobre do que trata esses principais assuntos para você ficar ligado, antenado e preparado para a prova que se aproxima. Perfeito? Vamos ver então aí nosso sumário? Nosso sumário, então, nós vamos tratar das estatísticas, é o que a gente falou agora, das dicas finais de progressões, limites, e vamos falar um pouquinho de polinômios. Se der tempo aí, num próximo vídeo, eu trato aí de mais assuntos que caem para você ficar bem afiado para essa prova da EFON. Perfeito? Vamos lá, então? Então, turma, progressões. Progressões, em geral, tratam das progressões aritméticas e progressões geométricas. A progressão aritmética, quais são as principais coisas que você não pode esquecer jamais? A fórmula do termo geral e a soma dos termos, a série aritmética. A fórmula dos termos gerais, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula do termo geral de uma progressão de razão R com N termos começando no A1. Soma dos termos da progressão aritmética, dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, Sn, então você vai somar o A1, A2, A3, AN, isso é A1 mais AN vezes N sobre 2, perfeito? Essas duas coisas você tem que saber bem, isso aqui tem que estar memorizado aí na sua cabeça para a nossa prova. Tem as propriedades e notações especiais de uma progressão aritmética quando ela tem 3 termos. A principal notação que você pode utilizar é essa, x menos r, para o primeiro termo, x mais r. Porque a razão aqui é r, você somando ao primeiro termo r, isso aqui vai dar x, que é o segundo termo, e você somando mais r dá x mais r, que é o terceiro termo, perfeito? Daí, turma, você também tem a notação especial para 4 termos
para 5 termos e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada aqui para os 4 termos. Para 4 termos, você pode escrever x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y, fazendo y igual a r sobre 2. Por quê? Quando você soma esses termos, você vai cancelar, ó, e você ficaria aqui, por exemplo, com 4x. Isso aqui já elimina uma variável, e você fica só com mais uma variável, com apenas uma variável, e isso vai te ajudar muito a resolver os problemas. Para 5 termos, você utiliza o padrão para 3 termos. O termo central você coloca x, para a esquerda vai subtraindo, menos r, menos 2r, para a direita vai somando, mais r, mais 2r, perfeito? Isso é muito bom. E as progressões geométricas? As progressões geométricas também, o termo geral, an igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E a soma dos termos, Sn, é A1 mais A2 mais A3 mais AN, que vai ser A1 menos A1 vezes Q elevado a N sobre 1 menos Q. Ou, se a razão é 1, você veja que aqui poderia ser 0 esse denominador. Então, se a razão Q é igual a 1, a soma dos termos é A1 mais A2 mais A3 mais AN. Como a razão é 1, todo mundo é igual a 1. Ou seja, aqui é A1, A1 vezes 1, A1 vezes 1. Então, como você tem N termos, a sua soma é N vezes o A1, que é o primeiro termo. Perfeito? Agora, turma, aí você tem aqui uma coisa importante, que é a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica que tem razão entre menos 1 e 1. Ou seja, menos 1 é menor que Q, que é menor que 1. Certo? Isso aqui vai ser o A1 sobre 1 menos Q. Perfeito? Notações especiais, turma. Para a obtenção de um APG com 3, 4 ou 5 termos, é muito prática a notação seguinte, que é aquela coisa análoga à progressão aritmética. Se você tem 3 termos, então isso é x sobre q, x e xq, ou seja, a partir do termo central, você divide para obter os termos anteriores, quando você vai para a esquerda, para os primeiros termos, e multiplica pela razão para a direita, quando você vai para os termos posteriores. Então aqui você tem x, x sobre q e xq. Se tem 4 termos, você pode escrever como x, xq, xq2, xq ao cubo, que é a notação tradicional, mas pode ser também x sobre y ao cubo, x sobre y, xy e xy ao cubo. Qual é a razão aqui? Ora, veja que a razão é o quociente entre 2 termos consecutivos. Ou seja, eu divido x sobre y por x sobre y ao cubo. Então, isso é x sobre y vezes y ao cubo sobre x. Isso aqui cancela, cancela, cancela. Então, isso aqui dá y ao quadrado. Essa é a sua razão, que y ao quadrado. Quando tem 5 termos, você parte do termo central. Então, é x sobre q, x sobre q2, xq e xq2. Perfeito? Vamos ver aí na prática agora como que a gente aplica todas essas regras e fórmulas. Veja aí, em uma progressão aritmética cujo número de termos é ímpar, a soma dos termos de ordem ímpar é 573 e a soma dos termos de ordem par 549. Quanto vale a soma de termos equidistantes dos extremos dessa progressão? Perfeito, olha. Aqui, turma, nós temos uma progressão aritmética. Então, ela tem um número ímpar de termos. A1, A2, A3, A4, A5, o A2N e o A2N mais 1. Certo? Então, ela tem um número ímpar de termos. Perfeito? Aí ele fala assim, quando eu somo só os números ímpares, então eu vou somar só os números ímpares. Então, aqui, turma, nós temos uma soma de números ímpares e depois a soma dos termos de ordem par. Perfeito? O que a gente tem que observar aqui? A gente tem que observar, turma, quantos termos eu vou somar em cada uma dessas progressões que ele diz. Perfeito? Ora, se tem aqui 2n mais 1 termos, então nós temos aqui 2n mais 1 termos. Então, observe que começa no ímpar, termina no ímpar. Então, vou ter n mais 1 termos de ordem ímpar. E eu vou ter n de ordem par.
Perfeito? Então vamos somar? Eu vou somar o A1 mais o A2N mais 1, que são a soma dos termos de ordem ímpar, vezes N mais 1 sobre 2. Isso tem que dar 573. E vou somar os termos de ordem par. A1 mais A2N vezes N sobre 2. Isso aqui tem que dar quanto? 549. É o que está ali. 549. Agora, turma, existe uma coisa aqui que é muito importante. A soma de termos equidistantes. Soma de termos equidistantes é igual. É a mesma. Ou seja, se eu somo o A1 mais o A2N mais 1, isso aqui é igual ao A2 mais o A2N. Não é o que está aparecendo aqui, ó, é o que aparece aqui. A gente pode chamar isso de X. Então, ficaria com X vezes N mais 1 é igual a 2 vezes 573. Que é esse número aqui. E eu teria também que o X vezes N é igual a 2 vezes 549. Então, turma, eu posso dividir uma pela outra, porque aí eu cancelo esse X. Então, fica N mais 1 sobre N é igual, esse 2 eu cancelo com esse 2, é 573 sobre 549. Aí eu multiplico aqui cruzado, né? 549N mais 549 é igual a 573N. Aí agora uma equação do primeiro grau, vou ter 573N menos 549N é igual a 549. Vamos fazer essa conta aqui, né? Então é 573, sem problema, para a gente não errar, menos 549. Então é 13 menos 9, 4, aqui fica 6. Aí vai dar 6 menos 4, 2, 24N. Certo? Ok? 24N. É igual a 549. Perfeito. Quem é o N? 549 sobre 4. Acho que talvez eu tenha errado sobre 24, perdão. Vamos rever a nossa conta aqui só para a gente não... 13 menos 9 dá 4. Aqui vai ficar 6, 6, 24. 5 menos 5, 0. Perfeito? Então aqui a princípio eu não errei, mas esse N era para ser um número inteiro, né? Mas vamos ver ali, ó. Se a gente substituir ali, aqui, vai ficar X vezes N é igual a 2 vezes 549. Só que esse N é 549 sobre 24. Isso é igual a 549 vezes 2, né? Ou 2 vezes... A gente pode cancelar aqui, esse x dá quanto? 48. Que é o que ele quer, né? Quanto vale a soma de dois termos equidistantes desses extremos? 48, perfeito, turma? O problema aqui, talvez ele tenha sido anulado, né? A gente pode dar uma olhada aqui, mas a princípio... tem resposta, 48. Qual o problema aqui, turma? É que quando a gente fez essa conta aqui, a gente acha 48. Mas veja que o N é 549 sobre 24, né? Que 549, ele não é divisível por 24. Ou seja, isso aqui daria um número quebrado, né? E o N, não, perfeito, pode ser isso. Não, mesmo assim, porque aqui é 2N mais 1, então o 2N, que seria 2 vezes isso, seria 549 sobre 12, que não dá um inteiro, né? Tem um problema nessa questão, ok. Mas a resposta é 48. Depois a gente pode até procurar essa questão para ver se ela não foi anulada, perfeito? Vamos ver aí outra questão, turma. Observe outra questão de progressão aritmética, as progressões aritméticas a seguir. E assinale a alternativa que representa o 61º número, a se repetirem ambas as progressões. Então veja, ó, a primeira progressão é menos 1, 3, 7. O 7 é o primeiro número que se repete.
11, aqui tem uma razão 4, né? Porque de cada termo seguinte eu estou somando 4. 15, 19. Vamos pegar o outro termo, outra progressão. 1, 4, 7, 10. Aqui a razão é 3, então 13, 16 e 19. 19 é o segundo termo que se repete. Vamos escrever mais um pouco, turma? 23, aqui, porque eu estou somando 4, 27, 31, 35. Vamos escrever mais um pouco aqui embaixo também. 22, porque a razão é 3, 25, 28, 35. É o terceiro termo que se repete. Vamos sublinhar, é esse aqui, e esse aqui, e esse aqui. Então, quais são os termos comuns? 7, 19, 31, né? Na verdade é 31. Peço desculpas aqui é 35, mas se repetiu 31. Então, 31, etc. Ora, veja que aqui também eu tenho uma progressão aritmética. Qual o próximo termo que vai se repetir? 43. Se eu prosseguisse aqui, daria 39 e 43. Se eu prosseguisse aqui embaixo, daria 34, 37, 40, 43. Veja, é uma progressão aritmética de razão 12. E a partir daí eu quero o quê, turma? Eu quero o 60º termo. Então é o A60 dessa progressão aritmética. Ó, qual é a fórmula do termo geral que a gente viu lá no início? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então o A60 vai ser igual a 1, 7 mais 59 vezes a razão, 12. Agora é fazer essa conta aqui. Então, primeiro a gente multiplica 59 por 12, vai dar 18, vai 1, 10, 11, dá 9, dá 5, certo? Então, aqui vai dar 59, dá 8, dá 9, dá 6, 698. Então, é 7 mais 698. Então, não, aqui, perdão, turma, ele quer o 61º. Vou fazer um corte aqui. 61º. Ele não quer o 60º. Uma falta de atenção. Então, aqui ficou mais fácil a nossa conta. Por quê? Porque aqui vai ser 60, porque é n menos 1, vezes a razão 12. 60 vezes 12, 720. Então, dá 727. Perfeito, turma. Letra D. Ok? Então, 727 é a nossa resposta. Próximo, turma. O conjunto de todos os valores reais Q maior que 1 para os quais A1, A2, A3 formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão Q com o primeiro termo 2 e representam as medidas dos lados de um triângulo é. Ok. Então, ele já falou que isso aqui, A1, A2 e A3 é uma PG. Então, se isso aqui é um APG, isso aqui é 2, 2Q e 2Q2. E ele quer que isso aqui sejam os lados de um triângulo, né? Representa as medidas de um triângulo. Então, qual seria o maior lado? Né? Ele já falou que o Q é maior que 1. Então, o maior lado seria 2Q2, os outros dois seriam 2 e 2Q. Então, em todo triângulo, turma, o maior lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Né? Então, um lado é 2, o outro lado é 2Q. Então, a gente pode simplificar por 2, né? Porque todo mundo está multiplicado por 2. Passo todo mundo para o lado esquerdo. Aí eu acho as raízes aqui. Q ao quadrado menos Q menos 1 é menor que 0. Então, o Q é menos B mais ou menos a raiz de delta. Sobre 2A, 2. Então, a menor raiz é 1 menos raiz de 5 sobre 2. A maior raiz, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, aqui eu tenho um trinômio do segundo grau. Parábola com cavidade voltada para cima. Ela é positiva no intervalo exterior às raízes e negativa no intervalo interior das raízes. Eu quero justamente isso, os valores negativos. Então, isso aqui é 1 menos raiz de 5 sobre 2 menor que Q, menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Observe que esse número aqui é negativo, turma.
E ele diz que o Q é maior que 1. Então, se eu juntar essas duas condições, eu terei que Q é maior que 1, porém é menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Perfeito? Então, isso aqui dá a letra B de bola. Perfeito, turma? Vamos ver aí mais um exercício. Ó, os números reais positivos A1, A2, AN formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão Q. Nesse caso é correto afirmar que log de A1, log de A2, log de AN forma... Então vamos ver. Eu tenho que A1, A2, A3, AN é uma PG. Daí, turma, nós temos o seguinte, se isso aqui é uma PG, então isso aqui seria o A1, o próximo termo A1 vezes Q, o próximo termo A1 vezes Q ao quadrado, e o próximo termo A1 vezes Q elevado a N menos 1. Certo? Se eu aplico o logaritmo, isso aqui ficaria logaritmo de A1, logaritmo de A1 vezes Q, logaritmo de A1 vezes Q2, logaritmo de A1 vezes Q3. Observe, turma, que isso aqui é o logaritmo de A1, logaritmo de A1 mais o logaritmo de Q, logaritmo de A1 mais 2 logaritmo de Q, logaritmo de A1 mais 3 logaritmo de Q. Certo? Então, observe que de um termo para o outro, eu estou somando uma constante, que é o logaritmo de Q. Então, isso aqui passa a ser uma PA de razão logaritmo de Q. Só que ele quer saber ainda o seguinte. Ó, eu já sei que é uma progressão aritmética. Mas eu quero saber se ela é crescente para esse valor ou se é crescente para esse valor. Muito bem, turma. Então, observe o seguinte. Logaritmo de Q é o logaritmo de Q na base 10. Se é o logaritmo de Q na base 10, se o Q está entre 0 e 1, certo? 0 e 1, o logaritmo de Q na base 10 é menor que 0. Se o Q é maior que 1, isso aqui é o logaritmo de Q na base 10 e ele vai ser maior que 0. Então, aqui a PA seria decrescente e aqui a PA seria crescente. Certo? Então, a resposta aqui na letra B, ó, progressão aritmética crescente se Q é maior que 1. Perfeito, turma? Dado aí, então, essa nossa primeira explanação sobre as progressões aritméticas, e agora nós vamos falar sobre um pouco sobre o limite, que é o segundo tema mais frequente aí nas provas da EFON. Perfeito? Então, vamos lá? Muito bem, turma. O que a EFON gosta de cobrar, EFON, Escola Naval, nas suas provas a respeito do tema limite, certo? Eles costumam cobrar exatamente o que eu estou te mostrando agora. Os limites fundamentais. Quais são eles? O limite fundamental trigonométrico e o limite fundamental exponencial, certo? Então, o limite fundamental trigonométrico diz o seguinte: limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é 1. E o limite exponencial diz o seguinte: se o x é menor que 1 ou maior que 0, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito é. Agora, se o x é um número maior que menos 1 em frente de 0, o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a 0 é o E. Perfeito? Muito bem. Vamos ver aí agora também um outro tema muito bacana que a EFON cobra, que é o seguinte, a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital diz o seguinte: quando a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, então o limite de f de x sobre g de x quando x tende a A é igual ao limite de f', derivada de f, sobre o limite de g de linha, derivada de g quando x tende a A.
Se o limite do lado direito, ou seja, se esse limite existir, ou for mais infinito ou menos infinito. Se ele não existe, então não dá para aplicar a regra de L'Hopital. Perfeito? Então, a regra de L'Hopital diz que se a gente tem uma determinação do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, o limite do quociente das funções é o limite do quociente das derivadas das funções, quando esse limite existe ou quando ele é mais infinito ou menos infinito. Perfeito? Vamos ver isso na prática? Um limite trigonométrico fundamental. O que é o limite trigonométrico fundamental, turma? O limite de θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ. Ora, a gente não tem isso aqui. Por quê? Porque a gente tem que fazer o seguinte, aqui, vou fazer passo a passo, é o limite de 1/4 de seno à quinta de 2x sobre x à quinta. Ou seja, quando x vai para zero. Então, isso aqui é o limite de x indo para zero de 1/4 do seno de 2x sobre x elevado à quinta. Agora, turma, eu tenho que arrumar isso aqui um pouquinho para virar o limite trigonométrico fundamental, aquele que está ali. 1/4 é uma constante, então isso aqui vai ficar 1/4 vezes o limite de x tendendo a zero de... Aí eu multiplico por 2 e divido por 2. Seno de 2x sobre 2x elevado à quinta. Aí 2 à quinta dá 32, então isso dá 1/4 do limite de 32 vezes seno de 2x sobre 2x à quinta. Então, eu vou arrumando, x vai para zero. Aí eu posso tirar esse 32 e vai ficar assim, 32 sobre 4 vezes, abre parênteses, limite de 2x, de seno de 2x sobre 2x com x indo para zero. Certo? Professor, mas aqui é 2x sobre 2x, com x indo para zero. Não tem problema, porque se o x vai para zero, turma, vou deixar aqui esse 32 sobre 4, 2x também vai para zero. Então, é o limite de 2x indo para zero do seno de 2x sobre 2x. Então, é o limite de seno de θ sobre θ, indo para 5. Só que 32 sobre 4 dá 8. Aí, limite do seno de 2x sobre 2x, quando 2x vai para zero é 1, então fica 8 vezes 1, que dá 8. Perfeito? Muito bem, resposta letra E. Perfeito? Vamos ver mais um limite aí? Agora eu tenho aqui um limite que dá uma indeterminação. Limite de 1 sobre x menos meio do x ao quadrado menos 4, quando x vai para 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 sobre 2 ao quadrado menos 4. Isso dá um 0 sobre 0. Professor, pode aplicar L'Hopital? Pode. Mas talvez você possa fazer o seguinte, fatorar. Vamos tentar fatorar para ver se é muito trabalhoso? Porque fica limite de 2 menos x sobre 2x dividido por x ao quadrado menos 4, com x indo para 2. Aí eu posso aqui fazer essa divisão de frações, x indo para 2, de 2 menos x sobre 2x, vezes 1 sobre x ao quadrado menos 4, que eu posso fatorar como x menos 2, x mais 2. Aí eu posso simplificar isso aqui com isso aqui, vai ficar o limite de 1 sobre 2x, menos 1, porque aqui vai dar menos 1, porque aqui é 2 menos x, aqui x menos 2, sobre 2x vezes x mais 2, quando x vai para 2. Quando x vai para 2, a gente viu que isso é o valor numérico dessa função. Então, é 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 mais 2. Então, é menos 1 sobre 4 vezes 4, que é menos 1 sobre 16. Perfeito? Professor, se eu fizesse por L'Hopital? Ora, por L'Hopital, você poderia fazer o seguinte. Também não vai ser uma coisa bem trabalhosa, porque é x elevado a menos 1 menos
menos meio sobre 2x sobre x ao quadrado menos 4. Aí eu derivo. Qual é a derivada de x elevado a menos 1? A gente viu o seguinte, que a derivada de x elevado a n, x elevado a n, deixa eu voltar aqui, x elevado a n, vimos que a derivada de x elevado a n, a derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Certo? E aí, turma, nós temos o seguinte, que x elevado a menos 1 vai ser menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos x elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos x elevado a menos 2, derivada de meio, 0, sobre 2x. Certo? Fazendo a regra de L'Hopital. Então, isso é o limite de x tendendo a 2 de menos 1 sobre 2x vezes x ao quadrado, que vai dar x ao cubo. Aí eu posso substituir o 2. 2 vezes 2 vezes 2 ao quadrado, menos 1 sobre 16. Então, a resposta é a letra B. Perfeito? Muito bem, turma. Vamos para o próximo exercício? Um limite exponencial. Perfeito? O limite exponencial, para a gente só lembrar disso, o limite de 1 mais 1 sobre x, quando x tende a infinito, é o número de Euler. Certo? Então, limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, é o E. Então, turma, só que eu não tenho aquilo ali, né? Eu tenho que transformar. Então, como é que eu transformo aquilo? Eu vou escrever limite de 1 mais 1 sobre x sobre 3. Então, no expoente, eu tenho que ter um x sobre 3. Só que se eu tenho um x sobre 3, eu tenho que elevar ao cubo. Porque quando eu multiplico expoentes, eu corto o 3 e o 3. De x tendendo a infinito. Muito bem, agora sim eu tenho o limite onde eu queria. Isso aqui é o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x sobre 3, x sobre 3, elevado a 3. Então, esse aqui é o limite. Quando x vai para infinito, x sobre 3 vai para infinito. Então, isso aqui, se eu quisesse, eu poderia fazer θ igual a x sobre 3. Então, se o x vai para infinito, o θ vai para infinito. Então, isso é o limite de θ indo para infinito de 1 mais 1 sobre θ elevado a θ, elevado ao cubo. Só que esse limite aqui dá E. Então, isso é E elevado ao cubo. Perfeito? Então, resposta letra E. Muito bem, turma. Vamos ver mais um limite aí? Ora, esse limite aqui também, se eu aplico aqui a regra do limite da função racional, da função irracional, da função polinomial, isso seria a raiz de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Dá 0 sobre 0. Certo? Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso multiplicar por um racionalizante. Quem? O numerador e o denominador. Esse é o limite de x tendendo a 1, de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Eu vou multiplicar pelo conjugado. Raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 1 de x menos 1 sobre x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Então, eu cancelo isso aqui com isso aqui. Isso é o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre a raiz de x mais 1, que é 1 sobre 1 mais 1, que dá meio. Perfeito, turma? Daí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital? Pode, é o mesmo caso do anterior. A derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Só que eu tenho a raiz de x ali, que é x elevado a meio, que é meio vezes x elevado a meio menos 1. Então, isso aqui dá meio vezes x elevado a menos meio. Ou seja, daria 1 sobre 2 raiz de x, porque x elevado a menos meio vai para baixo. Esse menos meio vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Então,
aquele limite, pela regra de L'Hopital, vou fazer aqui nesse espaço, ficaria limite de raiz de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1, seria o limite de derivada de raiz de x, está aqui, 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de menos 1 é 0, derivada de 1 também é menos 1 é 0 e a derivada de x é 1, né? Perfeito? Quando x tende a 1. Então, isso aqui seria igual ao limite de 1 sobre 2 raiz de x quando x tende a 1. Então, turma, isso aqui é 1 sobre 2 vezes 1, que é meio. Então, resposta letra E. Você racionalizando ou então aplicando a regra de L'Hopital. Perfeito, turma? Muito bem. Então, veja, turma, que o limite da função fundamental, da função trigonométrica e da função exponencial são temas que aparecem recorrentemente aí na prova da IFOM e da Escola Naval, perfeito? Então, você aplica o limite de seno de x sobre x quando x vai para 0, dá 1, e o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x vai para infinito dá E. Ou 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x vai para 0. Aí também dá o número E. Certo? E a outra coisa é a regra de L'Hopital, que é muito útil. Perfeito? Ela é muito útil e você pode usar. Regra de L'Hopital, mas atualmente se fala regra de L'Hospital. Certo? Mas aí varia da pronúncia, porque o nome vem do francês, né? Então tem gente que fala de L'Hopital ou lega de L'Hospital, né? Ou regra de L'Hopital ou hospital, tanto faz. Você fala do jeito que quiser, é só derivar e aplica o limite. Perfeito, turma? Muito bem, excelente. Vamos ver um pouquinho de polinômios, turma? Então, os polinômios, o que você tem que se ater aí para a sua prova? É a divisão polinomial, que é a divisão de um polinômio a de x por um polinômio b de x. O a de x tendo grau maior que o b, certo? Então, você vai ter um dividendo, um divisor, um quociente e um resto, certo? O grau de a tem que ser menor que o grau de b. Ou melhor, o grau de a tem que ser maior que o grau de b, para você ter a divisão. E a divisão só termina quando o grau do resto ele é menor que o grau do divisor, tá certo? E se o resto for zero, a gente diz que o polinômio a de x é divisível por b de x. Muito bem. E aí, turma, nós temos a divisão por binômio do primeiro grau, que é um tema que é muito explorado nas provas, certo? Aí você tem um teorema do resto que diz o seguinte, e o teorema de D'Alembert, né? O teorema do resto diz o seguinte, caso o divisor seja um binômio do primeiro grau, então o resto só poderá ser uma constante, certo? Pois o grau do resto é sempre o grau inferior a um polinômio do primeiro grau, né? Um binômio do primeiro grau, ax mais b. Perfeito? O grau do resto é zero. O teorema de D'Alembert, quando você tem divisores do tipo x menos a. Então, o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é o p de a, tá certo? E o teorema de D'Alembert, ele, por completo, né, diz que se p de x é divisível por x menos a, então p de a tem que ser zero, né? Porque a também é uma raiz. E um terceiro teorema, turma, que diz o seguinte, se um polinômio p de x é divisível separadamente por x menos a e x menos b, com a diferente de b, então p de x é divisível pelo produto x menos a vezes x menos b. Perfeito, turma? Então, esses são 3 teoremas aí sobre polinômios que você tem que estar atento. Perfeito? Muito bem. Aí você também tem o algoritmo de Briot-Ruffini, ou o método de Briot-Ruffini. Esse método, turma, ele permite que você divida rapidamente, através de um algoritmo, um polinômio do tipo a0xn mais a1xn menos 1 mais anx0 por x menos 0, por x menos a. Certo? Isso permite que você divida rapidamente. Usando esse algoritmo aqui, então você escreve os coeficientes do dividendo, a raiz do divisor e aplica o seguinte algoritmo. Você vai multiplicar o teu primeiro quociente, que é o a0,
por A e somar com o segundo número. Depois você multiplica o Q1 por A, soma com A2. E assim sucessivamente. Você vai fazendo esse ciclo até concluir a divisão. Perfeito? Equações algébricas. Turma, o que você tem que dominar? As relações de Ra, principalmente das equações polinomiais de grau 3, que diz o seguinte: se R1, R2, R3 é o conjunto de solução da equação, ou seja, são as três raízes de P de x, que é A0, x3, A1, x2, mais A2x, mais A3, com A0 diferente de zero, então temos as seguintes relações entre coeficientes e raízes, ou relações de Ra. A soma das raízes é menos A1 sobre A0, a soma dos produtos 2 a 2 é A2 sobre A0 e o produto das raízes é menos A3 sobre A0. Então, turma, vamos ver aí os problemas sobre polinômio. Nosso primeiro problema da IFON diz o seguinte: para que o polinômio P de x igual a x à quinta menos 4x4 mais 2x3 mais kx2 menos 3x menos 2 seja divisível pelo polinômio Q de x igual a 1 menos x2, o valor de k deve ser um número. Então, observe, a primeira coisa que você tem que observar é que Q de x, como é 1 menos x2, ele é 1 menos x que multiplica 1 mais x, ou x mais 1. Então, veja, se Q de x divide P de x, então 1 menos x também é um divisor de P de x, e 1 mais x também é um divisor de P de x, né? Quer dizer, 1 menos x divide essa barra aqui. Nós estamos utilizando a notação de divide. Ora, pelo teorema de D'Alembert, então se P de x é divisível por x mais 1, então P de menos 1 é zero. Então vamos fazer o P de menos 1. P de menos 1 é igual a menos 1 à quinta, menos 4 vezes menos 1 à quarta, mais 2 vezes menos 1 ao cubo, mais k vezes menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, menos 2 igual a zero. Então aqui dá menos 1, menos 4, menos 2, mais k, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, menos 2, igual a zero. Agora vamos somar, né, turma? Vai ficar menos 1 menos 4 dá menos 5, menos 5 menos 2 menos 7, menos 7 menos 2 menos 9 mais 3, menos 6. Então k menos 6 igual a zero, então k tem que ser 6, certo? Então é um múltiplo de 12? Não. Múltiplo de 6? Sim. Áureo. Ele quer dizer aqui a razão áurea, né? Que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Certo? Primo. Não é primo, também não é quadrado perfeito. Vamos lá, então, para o próximo exercício, turma. A divisão de um polinômio P de x por x menos 4 deixa resto 3. Por x mais 1 deixa resto 8 e por x menos 2 deixa resto menos 1. O resto da divisão de P de x pelo produto x menos 4, x mais 1, x menos 2 tem como soma dos coeficientes. Ora, veja, turma, quando eu divido P de x por x menos 4, deixa resto 3. Então, pelo teorema do resto, P de 4 tem que ser 3. Por x mais 1, deixa resto 8. Então, P de menos 1 tem que ser 8. E por x menos 2, ou seja, o P de 2 é igual a menos 1. Muito bem. Aí eu vou dividir P de x pelo polinômio x menos 4, x mais 1, x menos 2, vezes Q de x, mais o resto de x. Observe que esse polinômio é do terceiro grau. Então, o resto, ele no máximo é de grau 2, ou seja, ele é ax2 mais bx mais c. Quando eu faço P de 4 igual a 3, então P de 4, isso aqui vai dar 0, vezes Q de x, então vai ficar 16a mais 4b mais c igual a 3. Quando eu faço P de menos 1, isso aqui vai dar 0, novamente, porque menos 1 mais 1 dá 0, aí vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado dá a, menos b mais c dá 8. E quando eu faço P de 2, isso aqui, turma, vai dar 4a mais 2b mais c
igual a menos 1, certo? Muito bem, aí eu tenho um sistema linear, perfeito? O que a gente pode fazer? Ora, a gente pode escalonar, pode aplicar a regra de Cramer, né? Mas a gente poderia fazer o seguinte, a gente pode subtrair nas equações aqui, para eliminar o C, depois elimino o B. Ou seja, eu vou subtrair as primeiras da segunda, então vai ficar 16A menos A dá 15A. 4B menos B dá 5B. E 3 menos 8 dá menos 5. Ó, ficou bacana, porque aí eu posso simplificar por 5. Agora, turma, eu posso subtrair também a primeira da terceira. Também acho que fica bacana. Então vai ficar 16A menos 4A, 12A. 4B menos 2B, 2B. C menos C dá 0, 3 menos 1 dá 4. Aí dá para simplificar aqui a primeira por 5, então vai ficar simplificando por 5, 3A mais B igual a menos 1. E simplificando a segunda por 2, vai dar 6A mais B igual a 2. Aí eu posso subtrair a segunda da primeira, que aí vai ficar 3A, B menos B dá 0, 2 menos 1 dá 3. Aí eu já acho que o A é 1. Se o A é 1, na primeira equação ficaria 3 vezes 1, que dá 3, mais B igual a menos 1. Então, B igual a menos 4. Aí eu posso pegar a segunda equação, porque não tem coeficientes diferentes de 1, ou seja, os coeficientes são todos unitários. Então, ficaria A menos B menos 4 mais C igual a 8. Então, C dá 3. Perfeito? Então, já tenho A, B e C. Aí ele quer a soma dos coeficientes. A soma dos coeficientes é somar A mais B mais C. Então, o A mais B mais C, que é 3, vai dar menos 4, mais 1 dá menos 3, mais 3 dá 0. Resposta letra D. Perfeito, turma? Muito bem. Daí, agora, vamos ver mais um exercício. Olha, se P de x é igual a x4 mais ax2 mais b é divisível por Q de x, que é x2 mais 5x mais 6, então o valor de a mais b. Perfeito, turma. A gente pode abordar esse problema de duas maneiras. A primeira, a gente poderia observar que o Q de x, que é x ao quadrado mais 5x mais 6, ele é igual a x mais 2, que multiplica x mais 3. Perfeito? Então, como no problema anterior, veja, o P de x também é divisível por x mais 2. Então, x mais 2 divide P de x. E o x mais 3 também divide P de x. Ou seja, pelo teorema do resto, P de menos 2 tem que ser 0. E o P de 3, P de menos 3, né, que é a raiz desse polinômio, também tem que ser 0. Então vamos substituir P de menos 2. P de menos 2 vai ser menos 2 à quarta, mais A vezes menos 2 mais B. Tem que ser 0. Aqui dá 16, então vai ficar 16 menos 2A mais B igual a 0. Eu posso passar tudo para um lado, tudo para um outro, ou seja, vou passar o 2A para o outro lado, menos 2A vai ficar mais 2A, menos B também passa e fica o 16 aqui. Guardo essa equação e eu faço agora o P de menos 3. P de menos 3 é menos 3 à quarta, mais A vezes menos 3 ao quadrado, mais B igual a 0. Menos 3 à quarta dá 81, mais 9A, tá certo? Aqui, turma, deixa eu verificar aqui. Aqui era um A ao quadrado, ó. Eu fiz uma continha errada aqui, então vai ficar mais 4A, tá certo? Então vamos refazer aqui, porque eu observei aqui que eu esqueci esse quadrado. Então ficaria 16 mais 4A mais B igual a 0. Então, 4A mais B igual a menos 16. Perfeito? Aí aqui vai ficar 81 mais 9A mais B igual a 0. Então, fica 9A mais B igual a menos 81. Então, 4A mais B igual a menos 16. 9A mais B igual a menos 81. Vamos subtrair uma equação da outra? Eu vou subtrair a segunda da primeira. 9A menos 4A dá 5A. B menos B dá 0. Menos 81 mais 16, que vai dar 65. Menos 65
menos 65, né? 65 mais 16, 81. Então, quanto dá o A? Menos 13. Se o A é menos 13, a gente pode substituir em qualquer uma das equações. Vamos pegar essa que tem coeficientes menores. Então, 4 vezes A mais B igual a menos 16. Então, B é menos 16 mais 52, que aqui dá menos 52, passa para lá mais 52, então dá 36. Perfeito? Daí a gente soma o A mais B. O A mais B é menos 13 mais 36, que dá 23. Muito bem. Resposta letra E. Perfeito, turma? Eu trouxe aqui um assunto que às vezes o aluno sente alguma dificuldade, mas que é assunto certo também na prova da EFON, da AFA, da Escola Naval, que é a parte de combinatória. Perfeito? Na combinatória você vai ter aí diversos agrupamentos e você inicia sempre pelo princípio fundamental da contagem. Vamos ver então? Ora, o princípio fundamental da contagem diz que suponha que uma ação A pode ser dividida em K eventos. E1, E2, EK, em fases ordenadas. Se existem N1 modos de ocorrer E1, N2 modos de ocorrer E2 e NK modos de ocorrer EK, então o número de maneiras de a ação ocorrer é igual a N1 vezes N2 vezes NK. Tá certo? Esse é o princípio fundamental da contagem. Perfeito, turma? Muito bem. Aí você tem as configurações clássicas. Quais são elas? Os arranjos. Então, um arranjo de M objetos tomados P a P é M fatorial sobre M menos P fatorial. Perfeito? Então, o que é um arranjo? Um arranjo, você tem M objetos. Vamos supor A, B, C, D. E você quer fazer grupamentos ordenados com duas letras. Então, o grupamento AB é diferente do grupamento BA. Por quê? Porque a ordem importa nesse grupamento. Uma outra configuração são as permutações simples, né? As permutações simples, então, todas as trocas de posição com as quais você pode fazer com um conjunto de objetos. Então, se você tem 3 letras ABC, as permutações são ABC, ACB, BAC, BCA, CBA e CAB. 6 grupamentos. Então, permutação de M objetos é M fatorial. Certo? Combinações. Chamam-se combinações de M objetos tomados P a P a todos os subconjuntos de P objetos escolhidos entre os M objetos dados. Então, combinação de MP a P é M fatorial sobre M menos P fatorial, P fatorial. Perfeito? O que é uma combinação? Você pega 4 objetos novamente, A, B, C e D. E eu quero formar subconjuntos. Então, A, B, C é igual a, por exemplo, CBA. Perfeito? Então, é subconjunto, a ordem não importa. Temos permutações com repetições, onde a gente tem objetos repetidos. Por exemplo, banana. Banana tem 3 A's e 2 N's. Qual o número de permutações? Você tem 2, 4, 6 letras, então é a permutação de 6 letras com 3 A's e 2 N's. Então, seria 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Essas são as permutações com repetição. E as permutações circulares, quando os objetos estão dispostos em círculo. Assim, por exemplo, A, B, C e D. Qual o número de permutações circulares de N objetos? É N menos 1 fatorial. Então, permutação circular de 4 objetos. 4 menos 1 fatorial, ou seja, 3 fatorial, que dá 6. Perfeito? Muito bem. Vamos ver aí, turma, dois problemas aí da AFA, considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra matemática e desprezando o acento agudo, a quantidade desse anagrama em que as vogais aparecem todas juntas é igual a... Muito bem, matemática vai ter 2, 4, 6, 8, 10 letras. Então, você quer que as vogais apareçam todas juntas. Então, vamos separar as consoantes, M, M, T, T, C, e as vogais, A, E, A, I, A. Perfeito? Eu quero que as vogais apareçam juntas. Então, vou mantê-las num bloco, as consoantes. Então,
não há necessidade, né? Porque no problema ele fala, considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra matemática e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais aparecem todas juntas. Então veja, turma, a gente tem aqui uma ação composta de duas etapas. Primeira etapa, vou chamar de etapa 1. Permutar as vogais. Certo? Permutar as vogais, veja que é uma permutação com repetição. Para cada uma dessas, depois eu tenho que permutar esse bloco de vogais com as consoantes. Então, vou permutar as consoantes com o bloco de vogais. Perfeito? Então, vamos lá. De quantas maneiras eu posso executar a primeira etapa? Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, então uma permutação de 5 com 3 repetições. É 5 fatorial sobre 3 fatorial. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Dou para cancelar aqui, isso dá 20. E depois eu tenho que permutar esse bloco de vogais com as consoantes. Só que as consoantes a gente tem essas repetições aqui, o M e o T. Quantos objetos nós temos aqui? Ora, 2 M's e 2 T. Então, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser uma permutação de 6 objetos, porque são as 5 consoantes com um bloco de vogais, com 2 M's e 2 T's. Então, é 6 fatorial sobre, retirando as permutações, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Sobre 2 vezes 2. Então, dá para simplificar aqui, dá para simplificar aqui. Vai ser 5 vezes 6, 30. Vezes 30 vezes 3. Faltou um 2 aqui, né? Vezes 2. 30. Então, vezes 3, 90, vezes 2, 180. Vou completar aqui com um traço de fração, porque faltou esse 2, então, novamente, 30, 90, 180. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de permutar as letras da palavra matemática, tal que as vogais permaneçam juntas, é número de maneiras da primeira etapa vezes o número de maneiras da segunda etapa, 180, então isso dá 3.600. Perfeito? Muito bem. Daí, vamos ver mais um exercício, turma. Aí também da AFA. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e um branco. Considerando que uma maneira de isso ocorrer se distingue da outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidade de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... Muito bem, veja. Eu tenho 10 vagas. Vamos supor que está aqui as 10 vagas e tenho 6 carros. Então, são 3 pretos, 2 vermelhos e um branco. Muito bem. Tem 2 maneiras da gente fazer esse problema. A primeira solução seria a gente ignorar as vagas brancas. Na verdade, como são 3 pretos, 2 vermelhos e um branco, vamos chamar de vaga nula. Então, seria assim, preto, 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 vaga nula, vaga nula, vaga nula, vaga nula, vermelho, vermelho, branco. Então, eu teria assim, meu estacionamento. Os 3 pretos estacionaram aqui, depois ficaram 4 vagas desocupadas, e mais os 2 vermelhos e o branco. Só que eu posso permutar isso aqui. Então, o que eu teria? Uma permutação de 10, com 3 repetições dos pretos, 4 das vagas ociosas, 2 dos vermelhos e uma do branco. Então, seria 10 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Vamos simplificar isso aqui? Então, a nossa permutação, vamos chamar ela só de P, então é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou simplificar esse 4 fatorial porque ele aparece embaixo. Aqui é 3 vezes 2, 6. 4 fatorial é deste.
A gente deixa e o 2 fatorial é 2. Então, eu posso cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. 3 vezes 2 com 6. Agora eu multiplico isso aqui. Então, vamos multiplicar? Seria 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. 720 vezes 7 dá 5.040. 5.040 vezes 5. Então, vamos fazer essa multiplicação. Daria 0. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 5 vezes 0, 2. 20. 5 vezes 5, 25. 25.200. Então, vamos ver aqui o que a gente errou. O que eu errei, né? Vocês não, que vocês estão aí. Então, vamos ver. 10 fatorial com 3 brancos, 3 pretos, carros pretos, 4 brancos, 4 vagas ociosas, 2 vermelhos e 1 branco. Então, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. 4 fatorial, alcancei 4 fatorial. Ah, tem um 2 aqui ainda, ó, que eu esqueci desse 2. Então, eu vou simplificar aqui, vai dar 4. Agora, vamos fazer a conta de novo, para ver se a gente chega no resultado. 10 vezes 9, 90, vezes 4, 360. Então, é 360 vezes 7 vezes 5. 360 vezes 5 vai dar 1.800. Então, é 1.800 vezes 7. Vamos ver aqui. Então, é 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 8, 56 vai 5. 7 vezes 1, 7 com 5, 12. 12.600. Olha ali, letra A. Mas eu falei que esta era apenas uma solução, né? Qual a outra solução? A outra solução é o seguinte, turma. Pensa aqui comigo. Né? A segunda solução. Vou fazer aquela aqui embaixo. Segunda solução. A segunda solução é o seguinte. Eu tenho 10 vagas, mas eu só vou ocupar com 6 carros. Então, eu faço uma combinação de 10, 6 a 6. Certo? Para cada combinação dessa, eu permuto os carros. Como ele fala que somente os carros vão ser distinguidos pela cor, ou seja, eles se distinguem somente pela cor, então eu faria uma permutação agora dos 6 carros com 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Então ficaria assim, ó, 10 fatorial sobre 10 menos 6, 4 fatorial, vezes 6 fatorial. Vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. Observe quando eu corto isso aqui ficaria 10 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, que é esse número que está aqui, ó. Então, veja, é a mesma resposta. São duas maneiras de você resolver esse problema. Você pode contar, né, os conjuntos, subconjuntos, de mais de uma maneira. Perfeito, turma? Então, com isso, nós vamos finalizar aí nossas dicas, desejando a você bons estudos, sucesso na prova, mantenha calmo, o equilíbrio, respire bem, vá tranquilo para a prova, porque você está bem preparado e que Deus te abençoe e que você consiga essa vaga. Perfeito? Desejo a todos aí, então, novamente, sucesso, boa prova, e até a próxima aula. Forte abraço a todos, turma! Tchau!